Vocês estão com a folha, com os materiais que vão ser necessários para a gente fazer a nossa prática, régua, compasso de ponta seca, lápis, borracha. Ingrid. Pronto, o material já está aqui pronto para a gente iniciar. Professora, a senhora mandou algum link da chamada? Não, na chamada não. O pessoal geralmente entra normal, né? Sem Pois enviar. manda aí, que a galera diz que não tá conseguindo entrar, não. E agora, como é que eu faço para... Porque, assim, quando a gente vai iniciar a aula, pergunta se a gente vai querer o link ou se a gente vai querer... Se a gente vai querer adicionar os participantes. Aí eu cliquei em adicionar os participantes. Eita. Ele pergunta, sabe, ao professor, o que é que a gente quer? Se adicionar ou copiar link. Aí a gente bota adicionar. Pronto, aí o link não... Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Então, coragem, mordeira. Deixa eu ver aqui, mais ações. Informações. Informações sobre a reunião. Informações de ingresso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Veja aí se o pessoal consegue entrar. Eu peguei aqui um link também, mandei lá no grupo para ver se eles conseguiam. Vou pegar esse seu. Veja aí se... Ó, tem gente que está conseguindo entrar agora. Às vezes é a internet, né? Não sei, eu acabei de mandar um link lá. Foi. Não, assim, que as pessoas não estão conseguindo entrar. Vamos aguardar, né? Para ver. Eu acho que eles vão conseguir com esse que eu mandei. Porque aqui tá... aqui, ó. Tá aparecendo agora. Olha aí. Deu certo. Bruna. Ó, tem gente que tá... Eita, Maísa, melhores, graças a Deus. O link que você enviou foi semelhante a esse que eu coloquei aqui no... Esse seu não tá carregando muito bem pra mim, não. Ele tá meio Tá, não. abreviado. Pois é, o que eu consigo pegar aqui, o que eu consegui pegar aqui nas ações. Aqueles outros, você foi convidado pra assistir uma aula, então, entrar numa sala. Eu sei. Igual, né? Então, o teu tá melhor. Foi, eu coloquei no grupo da turma. Pronto, beleza. Ó, Bruno disse que para ele foi normal entrar. Tem gente que consegue, outros não, né?
Vamos ver quantas pessoas tem para gente iniciar. Então, a gente dá mais uns 5 minutinhos e inicia, tá, pessoal? Porque tem um link e tem a... Ó, o pessoal tá começando agora, consegui entrar. Pronto, ó, agora que Micaele está respondendo, deixa eu dar um ok. Vou falar com ela aqui. Oi, Micaela, boa noite. Eu pedi aqui, teve uma aluna que entrou, aí eu pedi para ela sinalizar no grupo, porque eu tinha visto que você não tinha visualizado, tá certo? Mas fique tranquilo, tá resolvido, tá bom? Um abraço. Pronto. Olha, Bruno, o fio de amarrilho, a gente pode usar se ele for de uma espessura, o 0,30, que a gente que fala, né? Porque ele é um pouquinho mais rígido. Agora, a gente também pode fazer essa medida, né, que eu vou mostrar para vocês, utilizando o compasso de ponta seca, né? Para ficar também outra opção da gente fazer uso da mensuração é usar o fio de latão, né? Aqueles fios que os hippies trabalham, né? E por ele ser mais rígido, ele também tem uma utilidade para a gente fazer essas medidas, tá certo?
Pronto, pessoal, vamos começar. Vamos falar, deixa eu colocar para gravar, né? Tem colega que não vai poder assistir agora, assiste depois. Pronto, para mim está aparecendo que começou a transcrição e a gravação. Pronto, vamos lá. Bem, nós vamos falar sobre a análise de modelos. Então, nós vamos fazer uma análise de modelos na dentição mista e na dentição permanente. Então, a gente vai falar passo a passo de como essas análises elas são realizadas. Foi passado para vocês as folhas, né, a folha de exercícios, e que essas folhas elas devem ser impressas, porque é através dela que a gente vai conseguir realizar a nossa prática. Certo? Então, vamos explicar qual é a importância da análise de modelos, quais são os materiais que são necessários para que essa análise de modelo ela seja realizada. Né? Então, nós vamos ver todas as opções, né, que nós podemos utilizar com um modelo, né, um modelo de estudo, né, que a gente chama esses modelos que eles vêm das clínicas de radiologia, né, dos centros de radiologia, a gente os chama de modelo de estudo. E aquele que nós utilizamos ontem para fazer a confecção dos nossos aparelhos, né, dos aparelhos removíveis, nós chamamos de modelos de trabalho, ok? Então, aqui. Os modelos de estudo em gesso constituem um dos elementos de grande importância para o diagnóstico e planejamento dos tratamentos ortodônticos. Ou seja, os modelos em gesso, eles nos auxiliam, né, para que a gente dê o diagnóstico. Né? A gente vai observar através dos modelos, né, esses modelos articulados, nós vamos observar as relações de molares, né, nós vamos observar a relação existente entre os caninos, o posicionamento dos elementos dentários na arcada dentária, né, no arco, ali como um todo. A gente vai ver se existe espaço suficiente para aqueles elementos dentários ou se existe ausência de espaços. Então, nós temos muitas possibilidades, né, de estudo em cima desse modelo. Então, ó, no modelo de gesso, o que é que a gente pode observar? Né? Quando a gente tem esse modelo, né, e coloca a face oclusal dos elementos dentários, né? Ou arcada superior na arcada inferior. Então, você pega esse modelo de gesso, e aí você vira a face oclusal, e a partir dali você começa a fazer o quê? As suas considerações, as suas observações. E o que é que a gente pode realizar? Então, a gente consegue observar na face oclusal a forma, né, o formato daquela arcada, se o paciente tem um formato estreito, se tem um formato, a arcada tem um formato de uma parábola. A gente observa a simetria entre os arcos, né? Percebe o alinhamento dental. Será que esses dentes estão bem posicionados ou não? Eles estão desalinhados. Observa também giroversões, né? Esses dentes estão girados, eles estão muito inclinados, como é que eles estão? Certo? Então, ó, anomalias de forma, né? A gente pega os elementos dentários e aí a gente vê, bem, esse dente tem as dimensões
né, dentro do padrão. Ou você pega o modelo e observa que existe a presença de dentes conoides, né? Existe a presença de dentes conoides, ou você pode observar que existe ausência também de elementos dentários. Né? Então, aqui, ó, presença de diastemas, né? Espaços entre os dentes, o tamanho dos dentes. Será que o paciente tem uma macrodontia ou tem microdontia? Ó, formato do palato. O palato é estreito, o palato é profundo, não é? A gente diz um palato estreito, a gente fala de um palato atrésico, né? Tem pacientes que têm o palato muito estreito, né? E a gente percebe, né, o fato dele ser estreito e ele é o quê? Muito profundo. Então, a gente tem uma série de informações, né, fazendo essa avaliação de um modo na oclusal dos elementos dentários. Quando esses dentes, eles estão articulados, como eu falei, eles estão em oclusão, o que é que a gente consegue perceber? Né? A relação molar, né, como eu havia citado, a relação molar, todo mundo estudou, inclusive recentemente eu até enviei para vocês uma postagem que foi realizada, né, no Instagram, e que eu achei, assim, bem didático e prático para vocês. Então, com os modelos, a gente vê a relação molar, se o paciente é classe 1, é classe 2, é classe 3, né, então a gente consegue identificar. Depois, se o paciente tem uma sobremordida, né, ou se a sobremordida dele está dentro das características de normalidade. Se ele tem uma sobresaliência, né, que é o overjet, que a gente chama. Se apresenta tudo o modelo em oclusão. Se ele apresenta mordidas cruzadas, né, no segmento anterior, né, ou uma mordida cruzada posterior, se essa mordida cruzada, ela é unilateral ou ela é bilateral. Então, são as possibilidades que nós temos de observar o modelo, ok? Então, inclinações axiais, né? Saber se esses elementos dentários, eles estão bastante inclinados ou não, né? E a curva de Spee, né, que nós já falamos, né, nós estudamos naquela aula das chaves de oclusão, né, então a gente consegue também perceber se a curva de Spee do paciente, ela está alterada, né, ou não, né, se existem degraus, desníveis nessa curva de Spee, né, ou ela se encontra ligeiramente plana. O modelo, quando ele se encontra em oclusão, a gente, além de ter todas essas informações que foram faladas, a gente também consegue, né, observar com a parte ocluída, né, o modelo em oclusão, você observar a parte interna ou a face lingual dos elementos dentários, certo? Então, através dessa observação pela face lingual, a gente pode ver se os elementos dentários, eles apresentam pontos de contato prematuro, né? Se tem alguma interferência, então aqui, ó, pontos de contato prematuro em cúspides linguais e palatinas. Então, a gente tem essa possibilidade de pegar o modelo e fazer essa manipulação. Ok? Bem, uma observação que eu faço é que hoje a gente solicita, eu particularmente, eu solicito modelos de estudo em determinadas situações.
não são todos os casos, né? Com esse avanço dessas documentações digitais, então, esses modelos, eles estão sendo, de certa forma, deixados de lado, né? Quando você faz um curso, você está fazendo um aperfeiçoamento, uma pós-graduação, né? Muitas escolas solicitam, né? Que é justamente para que o aluno vá, faça essas mensurações, estude em cima daqueles modelos. Mas com a evolução, né, a gente já tem o quê? As documentações ortodônticas digitais. Né? Então, essas documentações ortodônticas físicas, né, que a gente fala, elas estão diminuindo. Está havendo uma evolução. Hoje a gente tem todas essas informações, né, no nosso computador. As documentações ortodônticas, elas são enviadas para o e-mail. Ou existem clínicas radiológicas em que a gente tem uma senha, né, o ortodontista, ele tem uma senha, e ele acessa, né, através daquela senha, e tem todas as documentações ortodônticas que por ele, né, foram solicitadas. Né? Então, a gente fica com o registro, né? Então, cada centro possui o quê? Possui o seu manuseio, não é? E essa relação com o profissional. Então, tem os seus programas específicos, né? Eu trabalho aqui com 2 centros de radiologia, e esses centros de radiologia, eles, nessa comunicação, acontece de forma diferente, né? Eles possuem programas diferentes. E aí, a gente, a qualquer momento, vai e tem acesso àquela documentação. Né? Existe também uma diminuição de custos, né? Uma documentação digital, ela tem um preço bem mais acessível do que uma documentação que requer pastas, impressões, né? As imagens, a parte fotográfica também, né? Então, isso encarece um pouco mais. Com relação aos modelos, os modelos em gesso, né? Hoje já existe, não sei se vocês já tiveram aula falando sobre o escaneamento intraoral. Então, hoje é uma vantagem, né? Porque muitos pacientes, eles ficam nauseados quando vão fazer as moldagens, né? E aí, já aconteceu de eu solicitar, eu necessitava ter modelos para fazer uma avaliação, um planejamento, né, de alguns casos, e aí eu orientei para, como era uma criança, minha mãe falou que ficava muito nauseada e tudo mais, então eu solicitei que fosse realizado o escaneamento intraoral, né, e aí aquele escaneamento, né, aquelas imagens do escaneamento, elas passam por um processo de uma impressora, e aí um molde, né, a réplica, né, da sua arcada, ela é impressa, a gente pode assim falar, né, nessa impressora específica para esse tipo de trabalho. Né? E o material é o quê? É um material muito leve, né, muito leve, tem um aspecto de um material assim, plástico, um material acrílico, ok? Então, isso é mais o quê? Mais uma evolução, né, que a gente tá passando e vivenciando. Vocês já tiveram alguma aula ou foi falado para vocês sobre escaneamento intraoral? Quem é que pode me responder? Certo, quer dizer, em aula ninguém nunca falou, mas Bruno falou que já viu online. Pois é, então existem scanner,
que são específicos, né, que é uma luz, aí vai passando em torno as faces vestibulares, né, dos elementos dentários, a face oclusal, e ali vai reproduzindo uma imagem, aparece no computador, e depois que o escaneamento é feito, existe um programa, né, específico, e ao lado tem que existir o quê? Essa impressora, né, e aí ela vai reproduzir aquela imagem para vocês. Eu não tenho aqui no consultório, tem um valor mais elevado, mas o futuro é esse. O futuro é o trabalho com escaneamento. Hoje, trabalhos, você pode fazer um escaneamento intraoral e você envia aquele escaneamento para um determinado, vamos supor, um determinado laboratório e ele vai reproduzir exatamente, é o que eu ia falar agora, os alinhadores estéticos, né, que são chamados de alinhadores invisíveis. Exatamente, Bruno. Aí você envia essas informações, né, e através desse escaneamento, dessas informações, é que aquelas placas, né, elas serão confeccionadas. Né, existe todo um planejamento do tratamento, né, para que todas aquelas placas sejam confeccionadas. Atualmente, o valor é um valor mais elevado, mas o futuro, vocês vão observar, eu acredito que no futuro todo mundo vai ter um scanner no consultório. É questão de tempo, né? Então, aqui, ó, medições. Os modelos de estudo nos permitem fazer medições para determinar relação entre a quantidade de espaço no arco alveolar, né, e a quantidade de espaço exigida para que todos os dentes se alinhem corretamente. Ou seja, traduzindo, o que é que isso significa? Significa que, nessas medições, nós vamos medir o tamanho de todos os dentes. No caso dos elementos dentários, que vão da mesial do primeiro molar, no caso da dentição permanente, a mesial do primeiro molar no lado oposto. Então, a gente vai medir o tamanho dos dentes. A gente vai saber quantos milímetros tem um incisivo central, quantos milímetros tem um incisivo central superior direito. É o canino superior direito. Primeiro pré, entendeu? E assim sucessivamente. Então, nós vamos medir o tamanho dos dentes e depois nós vamos fazer a medida do espaço que a gente chama presente, que corresponde à parte óssea. E aí a gente vai comparar se o tamanho daqueles dentes, eles vão ser, o tamanho dos dentes é suficiente para ficar bem posicionado na parte óssea. Então, explicando de uma maneira bem clara, é isso. Né? Essas medições é que vão determinar se o espaço ele é positivo, né? Ou o espaço é negativo, né? Ou a discrepância ela vai dar nula. E aí a gente vai explicar mais adiante. Então, aqui, ó, essa análise a gente faz na dentição mista e na dentição permanente, né? E os materiais que são necessários. O modelo de gesso, da arcada superior e inferior, tá? O compasso de ponta seca, eu não sei se vocês compraram compasso, ó, tá vendo? O compasso de ponta seca, por que que ele tem esse nome? Porque, veja, os compassos que são comuns, de um lado ele tem a ponta seca, e do outro ele tem o quê? Um lápis, não é verdade? Os compassos comuns, compasso escolar. Esse aqui não, ele possui as duas pontas, por isso que é compasso de ponta seca. Né? Esses compassos, ó, a gente regula aqui, a gente vai abrindo, ó. Ó, tá vendo que tá abrindo? Aqui, fechando. E aí a gente consegue fazer as mensurações, né? De uma forma mais fidedigna, né?
Então, aqui, ó, lápis, borracha e a régua milimetrada. No caso, existem outras situações que a gente pode usar o quê? Um paquímetro, que é isso aqui. Isso aqui é um paquímetro analógico, tá? A gente mexe aqui. Peraí. Aqui, abriu. E aí a gente vai regulando, vai fazendo as medidas, ó. Vai puxando aqui, e aí tem as medidas, certo? Aqui as mensurações. Tem esse paquímetro, que é um paquímetro analógico, e tem também um paquímetro digital. Quer dizer, um paquímetro que é bastante específico, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem do lado inferior direito, né? Onde o fundo é um fundo preto, certo? Então, aqui é um paquímetro digital, ok? Então, vamos adiante. Aqui existe, não sei se vocês já conhecem, é um espessímetro. Ele mede o quê? O nome já diz, a espessura, né? Tem esse espessímetro de ponta reta, né, que é chamado de espessímetro Castroviejo reto. E eu acho que em prótese vocês devem ter utilizado, não sei, me digam aí, aquele espessímetro que na extremidade ele tem o quê? Uma curvatura. Vocês usaram esse tipo de espessímetro em prótese? Quem é que pode responder? Não, não usaram. Certo. Então, existe um espessímetro que é utilizado muito em prótese, que ao invés de ele ter essa ponta reta, ele tem uma ponta curva, certo? E o bom desse espessímetro é que a gente não precisa de régua, pelo menos esse da ponta reta. Por quê? Porque à medida que a gente vai vendo o diâmetro mesiodistal do dente, nessa parte inferior dele já tem o quê? O resultado. Então, a gente vê a marcação, já aponta, quando a gente prende, o espessímetro já acusa em quantos milímetros, né, o diâmetro de um elemento dentário tem. Eu tenho um espessímetro desse, de ponta reta, ele é muito bom, e é porque está no meu consultório. Eu comprei quando eu fui a um congresso, né, congresso em São Paulo, então eu encontrei esse espessímetro, e aí eu adquiri, e ele é muito interessante, né, já que a gente precisa dessas medidas em milímetros e tudo mais, para a gente realizar os trabalhos, certo? Vamos adiante. E também existe, né, o paquímetro digital, né, que aí ele vai dar as medidas milimetricamente, né? Então, ele ainda é mais fidedigno, né? No curso que eu fiz, né, que estou concluindo agora, de odontologia legal, nós trabalhamos com espessímetro digital, né? Por quê? Porque determinadas medidas, né, para a gente, eram necessárias serem o quê? O mais fidedignas possível, né? Então, aí a gente fazia as anotações, né, com todos, detalhadamente, certo? Todos os detalhes. Aqui, nessa situação, o que é importante? Ou um espessímetro de ponta reta, ou o compasso de ponta seca, corresponde muito bem, tá bom? E aí, o cálculo da discrepância de modelo, ele é muito simples, né? A fórmula é muito prática. É o DM, que equivale à discrepância de modelo, é igual ao EP, que corresponde ao espaço presente, no caso é a parte óssea, menos o espaço requerido, que corresponde ao tamanho dos elementos dentários. Então, a fórmula é muito simples. E aí, nós vamos medir o espaço presente e o espaço requerido.
Então, na discrepância de modelo, tem o quê? O espaço presente. Então, para facilitar, foi aquele que eu falei, se tiver um fio de amarrilho que seja mais rígido, né, ele vai nos auxiliar, certo? Então, aqui nós temos, ó, vocês observem uma imagem que em cima está escrito um fiozinho de latão. Por quê? Porque o latão, ele é ainda mais rígido que os demais. Então, o espaço presente corresponde ao tamanho do osso basal, né? Compreendido entre a mesial do primeiro molar de um lado até a mesial do primeiro molar do lado oposto, certo? Então, quando nós formos fazer a medida, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer as medidas colocando o compasso, né, ou o fio, se vocês tiverem um fiozinho mais rígido, da mesial do primeiro molar de um lado à mesial do primeiro molar do outro. E depois a gente vai pegar esse fio, vai esticar, né, deixar ele retinho e vai levar essa informação para a régua e ver quantos milímetros, não é, aquele modelo ele apresenta, né, que equivale ao espaço presente, o espaço do osso basal. Outra maneira que nós temos de fazer essas medidas, essas mensurações, é utilizando o compasso de ponta seca. Então, o compasso de ponta seca a gente coloca também da mesial do molar de um lado até a mesial do canino. Aí leva essa medida para o papel, né? Faz a marcação dos pontos e vê quantos milímetros você encontrou na régua. Depois, você vai fazendo por segmento, 2 incisivos e depois da mesial do canino até a mesial do primeiro molar permanente, do lado oposto. Então, aí nós temos o espaço presente. O espaço requerido é o quê? Equivale aos dentes, né? É a somatória do maior diâmetro mesiodistal dos dentes permanentes, localizado da mesial do primeiro molar permanente de um lado à mesial do primeiro molar permanente do lado oposto. Ou seja, nós vamos medir segundo premolar inferior direito, primeiro premolar inferior direito, canino inferior direito, incisivo lateral inferior direito, incisivo central inferior direito. E aí, todas essas medidas, né, do maior diâmetro que você encontrar no dente, você vai, mede na régua e anota, né? Você encontrou 8 milímetros, então vai ser 8 mais do segundo pré, 8 mais 7 mais 9 mais 7, entendeu? E assim sucessivamente, até a gente conseguir fazer todas as medidas desses elementos dentários. Então, aqui, ó, aqui é mostrando como é que a gente coloca, posiciona o compasso de ponta seca. Veja, no maior diâmetro, né, o maior diâmetro, o ladinho que tiver mais largo, né, se você pega um incisivo central inferior, que ele tem um formatozinho triangular, então você vai medir aqui, ó, essa parte mais larga é que você vai medir. Você não vai colocar o compasso aqui na parte inferior, você vai colocar no diâmetro maior existente, certo? Então, aqui tá mostrando, ó, o incisivo, isso aqui é um paquímetro digital, tá? Aqui o compasso de ponta seca e o espessímetro castroviejo reto. Ó, com a régua milimetrada, nós vamos somar todos os valores encontrados, ou seja, o espaço presente e o espaço requerido. Calcula-se em seguida a discrepância de modelo, aquela fórmula que eu falei para vocês que é super fácil, né?
Discrepância de modelo é igual espaço presente menos espaço requerido. E aí nós temos 3 possibilidades de resultado. Ou a discrepância de modelo vai dar um resultado positivo, ou ela vai dar um resultado negativo, ou a discrepância vai ser nula, quer dizer, o resultado vai ser 0. Então, existem essas 3 possibilidades. Por exemplo, aqui, nós temos um caso de quê? De diastemas. Veja que diastema, esse paciente, ele apresenta. Então, a discrepância, o que é que vai acontecer? A gente já começa a imaginar que essa discrepância vai dar o quê? Positiva. Por quê? Sobra espaço na parte óssea. Quer dizer, o espaço presente, o espaço na estrutura óssea, ele é maior do que o espaço requerido, do que o tamanho dos dentes. Né? Então, está sobrando espaço. Então, a discrepância é positiva. E isso acontece no caso que está o quê? Que tem diastemas. Certo? Já a discrepância negativa, nos casos em que nós temos apinhamentos dentários, né? Que é esse caso aqui, dos apinhamentos dentários, tá? Então, o espaço presente aqui vai ser o quê? Negativo. O espaço da estrutura óssea está negativa com relação ao tamanho dos elementos dentários. Então, eu precisava de mais espaço, né, para que esses elementos dentários, eles ficassem bem posicionados. Ok? Vamos lá. E a discrepância é nula quando o espaço presente, ele é igual ao espaço requerido. Ou seja, todos os dentes estão bem posicionados. Então, você vê, ó, um perfeito alinhamento dos elementos dentários. Está todo mundo no seu devido lugar, com espaço, show de bola. Então, a discrepância, ela dá o quê? Uma discrepância nula. Existe o quê? Um equilíbrio entre o tamanho dos dentes e o tamanho da superfície óssea, da estrutura óssea. E aí, na análise da dentição mista, o que é que acontece? Existe uma diferença quando a gente vai realizar essa análise, porque a gente precisa de um auxílio, que no caso é o auxílio da tabela de Moyers. A gente precisa usar a tabela para poder conseguir determinadas informações, ok? Então, a característica: presença no arco de dentes descidos e permanentes. Ou seja, quando eu vou realizar a análise na dentição mista, o nome já diz, dentição mista. Então, eu tenho que ter os incisivos inferiores, né, os 4 incisivos inferiores. Eu tenho que ter os 4 incisivos superiores. Certo? Agora, a referência maior vai se dar pela arcada inferior. Então, eu tenho que ter esses dentes permanentes, né, os incisivos, o primeiro molar permanente, superior e inferior, e os incisivos superiores. No caso, canino, primeiro molar descido e segundo molar descido, se fazem presentes nessa análise. Então, ó, incisivos superiores e inferiores permanentes e os 4 primeiros molares permanentes. Então, eu preciso desses elementos para poder realizar a análise da dentição mista. Então, qual é o objetivo da análise da dentição mista? Alguém saberia dizer por que é que a gente precisa fazer essa análise?
E qual é o propósito? O propósito dela? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar alguma coisa? Exatamente. Saber se vai ter espaço suficiente para os dentes permanentes no segmento que? Posterior. Se eu vou ter espaço para que meu segundo premolar erupcione bem, se eu vou ter espaço para que o meu primeiro pré erupcione, se o meu canino, entendeu? Então, a gente faz essa análise, né, para obter esse resultado, né, ou para saber se o meu paciente ele vai ter problema de maloclusão. Okay? Então, aqui, ó, o objetivo, prever, através de tabelas ou radiografias, o tamanho dos dentes permanentes não erupcionados, né? E se estes terão espaço no arco ósseo. Então, eu tenho que saber se meus dentes permanentes, né, quando eles erupcionarem, vai ter espaço suficiente na arcada, ok? Muito bem, Bruno. Então, aqui, ó, na análise de Moores, né, é um método, que a gente diz, é um método estatístico, tá? Onde Moores dividiu o arco em 2 segmentos. O segmento anterior, que é dos incisivos permanentes, né? E ele dividiu o segmento posterior, que pega canino, né, no caso, primeiro e segundo molar descido. Então, esses são os segmentos posteriores. Tá? Então, vamos lá. Aqui na técnica de análise de Moores. Bora lá. Então, na técnica da análise de Moores, a gente vai determinar o espaço presente, né, medindo do primeiro molar permanente de um lado até o primeiro molar permanente do outro. E esse resultado a gente sempre dá em milímetros, tá, pessoal? Por exemplo, se vocês pegam o incisivo central superior, que ele é bem largo, o diâmetro mesodistal dele é bem largo, e você encontra 10 milímetros, você não vai escrever 1 centímetro, tá? Então, você vai colocar 10 milímetros. Por quê? Porque nessa técnica, a unidade de medida que é utilizada são os milímetros, certo? Então, ó, medida em milímetros. Medir a distância mesodistal de cada incisivo inferior e efetuar o somatório, né? Então, eu vou medir meu incisivo lateral inferior direito, meu incisivo central inferior direito, meu incisivo central inferior esquerdo e meu incisivo lateral inferior esquerdo. Então, eu faço essa medida de cada elemento dentário. E aí, vamos imaginar que o meu lateral direito deu 8, o meu central 9, o meu outro central 9 e meu outro lateral 8. Então, eu vou somar. Entendeu? A gente faz o somatório desses elementos. E aí, a gente tem um resultado do segmento anterior. E aí, o posterior vai ser o quê? Vai ser a dúvida, né? Então, como eu não sei o espaço, eu vou ter que buscar onde? Na tabela. E aí, eu vou ter uma estimativa do espaço que vai ser necessário para que, quando houver essa mudança dos dentes, da dentição descida para a dentição permanente, os elementos dentários fiquem bem posicionados, certo? Então, aqui, ó,
medir a distância mesiodistal de cada incisivo inferior e efetuar o somatório. Leve este somatório até a tabela de Moyers. Grau de confiabilidade de 75%. Vocês observem, quem tiver com a atividade em mãos, que eu coloquei na atividade, eu já anexei uma tabela, né? Vocês observem que tem 2 tabelas, certo? E aí tem especificando, tabela de Moyers. A da letra A é para a arcada superior e a letra B é a inferior, tá? Vocês podem até botar essa observação. Então, a gente vai levar o somatório para a tabela de Moyers e vai usar o grau de confiabilidade de 75%. Ou seja, vocês vão observar que na tabela, do lado esquerdo, na primeira coluna do lado esquerdo, deixa eu ver se eu coloquei aqui a tabela. Pronto, coloquei, tá um pouquinho claro, mas dá para visualizar. Observem que a primeira coluna do lado esquerdo tem umas porcentagens, né? Você vê, 95%, 85%, deixa eu ver aqui, tá aqui eu vejo melhor. 95%, 85%, 75%, 65%, né? E assim sucessivamente. Então, eu vou utilizar sempre como referência a porcentagem de 75%, tanto para a arcada inferior como para a arcada superior, certo? E aí o quê? Moyers, ele considerou que os 75% apresentava um maior grau de confiabilidade para quando a gente fosse necessitar fazer uso da estimativa do espaço, certo? Então, a gente sempre vai usar em 75%, certo? Então, aqui, ó, efetuar o somatório do item 2 e 3, né? Quer dizer, soma as distâncias mesiodistal do incisivo inferior, mais o valor da tabela em 75%. É igual ao espaço requerido, certo? E aí, a fórmula é a mesma que a gente usa. Discrepância de modelo é igual a espaço presente menos o espaço requerido. Então, vamos às considerações antes da gente fazer a nossa atividade. Então, os apinhamentos, os diastemas e as giroversões comprometem a harmonia entre o espaço presente e o espaço requerido. Ou seja, se eu tenho apinhamento, eu tenho o quê? Problema de maloclusão, né? Se eu tenho muito diastema, eu também tenho o quê? Problema, né, na harmonia da minha arcada. Se eu tenho dentes que estão girados, eu também comprometo a harmonia da minha arcada, né? Então, compromete a harmonia entre o espaço presente e o espaço requerido. Então, aqui, ó, nós temos a presença dos diastemas. Como é o nome, relembrando, que a gente já estudou, dos diastemas presentes na arcada, na dentição decídua. Ah, aqui tem a resposta já. Valeu, não. Eu tô vendo a letra bem pequenininha, né? Então, não vale. Mas só para revisar, lembra dos diastemas primatas, tá, pessoal? Então, aqui, ó, se houver apinhamento no arco inferior, por sinal, teve um aluno que mostrou uma fotografia do filho e tinha algo semelhante
a essa situação, não é? Um dente descido já tinha esfoliado, já tinha sido removido, e o permanente se encontrava mais lingualizado, né? Estava uma situação bem assim, bem semelhante, nele já havia perda, porém, o diâmetro mesiodistal não era o quê? Favorável. Então, aqui, ó, se houver apinhamento no arco inferior descido, sempre o haverá na dentição mista e na dentição permanente, ok? Então, aqui, ó, vamos começar a fazer nosso exercício. Deu para entender, pessoal? Foi claro? Quando a gente começar a praticar, vai se tornar mais fácil, né? Isso, então, vamos lá. Vamos começar a fazer nossa atividade. Então, aí, ó, vocês, eu passei para vocês esse modelo, tá? E aí, a gente pode... Aqui. E aí, vamos lá. Vocês estão vendo essa imagem que eu coloquei. E aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão começar a medir agora o diâmetro mesiodistal do pré-molar, né? Se as medidas, elas podem dar o quê? Variadas, distorcidas. Vai depender do quanto, se você ampliou demais a sua imagem, aí, ou se você a fez reduzida, né? Então, vai dar o quê? Uma certa diferença. Mas eu gostaria que, pelo menos, vocês fizessem essas medidas, para a gente ter uma ideia, e depois eu vou dizer os valores, né, do meu, e aí a gente vai fazendo a atividade. Certo? Você começa medindo do lado, deixa eu ver aqui. Você começa medindo inicialmente do lado direito, certo? Começa pelo lado direito do pré-molar superior, mede o diâmetro mesiodistal e vai anotando, né? Você vai colocar um exemplo, 9 mais 7 mais, entendeu? E no final, você vai fazer o quê? O somatório, ok? Então, a gente vai ter o espaço requerido. E aqui eu coloquei, ó, tem dois traços, aqui, deixa eu reforçar aqui com o cursor. Aqui, ó, eu coloquei um traço. Que vai do lado direito. Aqui a caneta. Vai do lado direito até o lado esquerdo. Da mesial do primeiro molar de um lado, a mesial do primeiro molar do outro. Né? Então, vocês vão medir o maior diâmetro desse elemento dentário. Quando chegar nos dentes anteriores, aí você vai medir a parte mais larga que você encontrar. Aqui eu botei o quê? Na parte do bordo incisal, certo? Façam essa medida e aí depois a gente vai fazendo a correção. Quem estiver com compasso de ponta seca, já sabe, facilita muito. Faz a medida assim, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Um exemplo. Mede aqui assim. Acho que correu um pouquinho do papel. Mede aqui. Aí essa medida fica travada, né? O compasso ele não deforma. E aí você vai, pega a régua e vê quantos milímetros você obteve.
Aí você tá aqui no 2, que tá mais... Um exemplo, aqui. Coloca e vê quantos milímetros você obteve, certo? E aí você vai anotando sucessivamente, tá? Pronto, eu vou só pegar uma aguinha por enquanto que vocês vão fazendo as medidas. Acabou a aula, foi? Inclusive, eu até coloquei o resumo na apostila de como é que faz a análise da dentição mista. Pronto, pessoal? Conseguiram já fazer as medidas? Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Bruno terminou. Vamos começar a fazer uma comparação, tá? Do valor que Bruno encontrou e o valor que tem aqui anotado. Então, o segundo premolar inferior direito. Você encontrou quantos milímetros, Bruno? Bruno, ou quem fez as medidas, diz 7. Ok, muito bem. Eu também, o meu deu 7. O segundo encontrou quantos milímetros? O primeiro premolar deu quantos milímetros? 8. Isso aí, Bruno. O canino superior direito. Certo, 10. Meu também. No caso, o incisivo lateral superior direito. O direito é maior que o esquerdo. Eu encontrei 7. Vamos botar 7. Vamos ver aí o que o pessoal achou. 7.
Beleza. 7. O incisivo, o lateral, deu 11. Vamos, coloque 7, porque deu muito alto, Maísa. 7, então, até agora, deu 7, 8, 10, 7. Ah, tá. Aí, no caso, o incisivo central. O incisivo central, eu encontrei 10 no meu. E vocês? Beleza, 10. O incisivo central superior direito. O incisivo central superior esquerdo. 10 também. Muito bem. Coincidiu com o meu. O incisivo lateral superior esquerdo. O de vocês deu 8, o meu deu 7. Mas vamos lá. Eu vou alterar o meu, tá? Então, vamos lá. Aqui, o lateral aqui deu 8. 8. Aí, no caso, o canino superior direito. Deu quanto de vocês? Canino superior direito. O meu deu 10 também. Vamos deixar 10. Bárbara deu 10. Maísa deu 9. Vamos deixar 10. O primeiro pré-molar superior esquerdo. O meu deu 8, beleza. Pronto. O primeiro pré deu 8 e o segundo pré? O segundo pré meu deu 7. Isso. Então, vocês fizeram, façam um somatório de todas essas medidas, né? 7, 8, 10, 7, 10, 10, 8, 10, 8, 7, para ver quantos milímetros vocês vão encontrar. O de Bruno deu 84. Alguém encontrou mais algum outro valor? Sete, 8, 10. Eita, 7. Eu vou repetir, tá? E aí a gente deixa para ficar um valor padrão. Segundo pré-molar superior direito, 7. Primeiro pré-molar superior direito, 8. Canino superior direito, 10. Incisivo lateral superior direito, 7. Incisivo central superior direito, 10. Incisivo central superior esquerdo, 10. Incisivo lateral superior esquerdo, 8. Canino superior esquerdo, 10. Primeiro pré
superior esquerdo, 8. Segundo pré, 7. Total, 85. Certo? Então, a gente já obteve o quê? O espaço requerido, né? O tamanho dos nossos dentes. Agora, a gente vai fazer a medida do espaço presente. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o compasso da mesial do primeiro molar superior direito até a mesial do canino superior direito. E aí vocês vão ver quantos milímetros vão dar. E vocês anotem, tá? Eu fiz aqui a minha medida também, já. Deixa eu meter aqui. Pronto, pessoal, terminaram? Porque aí vocês vão medir da mesial do primeiro molar até a mesial do canino. E depois vão botar o compasso na mesial do canino até a mesial do incisivo central. Depois, da mesial do incisivo central até a mesial do canino. Isso. 26,5. Deixa 26, Bruno. Deixa 26. O meu eu botei 25. E agora vocês vão medir daqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Vocês vão medir daqui para cá. Certo? Depois, mede daqui. Eita, a mão tá torta. Deixa eu apagar aqui. Depois, vou medir daqui para cá.
daqui para cá. E depois daqui para cá. Certo? Então, vão ser 4 medidas. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ver a medida que vai do lado direito, né? O lado direito e aqui o lado esquerdo. Então, a medida que foi da mesial do primeiro molar de um lado até a mesial do canino, Bruno disse que encontrou 26, alguém encontrou um resultado diferente? Bárbara encontrou quanto? 26. Certo. Alguém mais? Maísa, 26. Pronto, então vamos lá. Vamos botar 26 aqui. A outra medida, indo da mesial do canino até o incisivo central, encontraram quanto? Dezessete, beleza, coincidiu. 17. E agora, a medida do incisivo central superior esquerdo na mesial até o canino. Encontraram quanto? Encontraram 18. Eu encontrei 17. Deixar 17. E da mesial do canino até a distal do segundo pré, quanto vocês encontraram? Vinte e cinco. Passou um pouquinho, eu encontrei menos. Encontrei 24. Olinta encontrou 25. Vamos deixar 24, tá, pessoal? Eu acho que passou aí um pouquinho vocês. Certo? E agora vamos fazer o somatório para ver quanto é que vai dar. 4 com 26. Vinte e quatro, pronto. Aí vamos somar agora para ver quanto é que dá. Cento e sessenta e nove. Não, é assim. O primeiro resultado foi 26. 26 mais 17 mais 17 mais 24. Quanto é que dá? 26 mais 17 mais 17. 43 com 17.
Dá 84, isso. 84 milímetros, certo? 84. E agora, a gente vai colocar na fórmula. Qual foi o espaço presente que nós encontramos? 84. Não é isso? O espaço presente foi 84. Menos o espaço requerido. Quanto foi que deu o espaço requerido? 85. Então, a gente vai fazer a conta e qual vai ser o resultado? Vai dar quanto? 84 menos 85. Pessoal, concorda com o Bruno? Mais um. Isso, Bruno. Menos um. Se a gente olhar para o modelo, o que é que a gente percebe? Que existe um apinhamento, né? A gente nota que o lateral, ele tá um pouquinho apinhado, não é isso? Então, a gente ia precisar de 1 milímetro para deixar esse dente bem posicionado. Só que, quando a gente fez os nossos cálculos, a gente entendeu que o resultado da discrepância de modelo é menos 1. Deu um resultado o quê? Negativo. Por quê? Porque eu estou precisando de espaço. Se tivesse dado um resultado positivo, vamos dar um menos 3, eu tinha o quê? Eu tinha diastemas. E se o resultado tivesse dado 0, nulo, a gente entendia que os elementos estavam bem posicionados na sua base óssea. Ok? A arcada inferior, o processo é o mesmo, tá, pessoal? Vocês depois podem fazer e fazer as medidas, certo? A fórmula é simples, né? Vocês viram que a dentição permanente, ela é bem mais simples, né? Então, o processo da arcada inferior é o mesmo. Só é fazer a medidinha, aqui, deixa eu passar. Ó, mesmo processo, da mesial até o canino. Depois, faz a medida dos incisivos centrais, né? Incisivo lateral e incisivo central. Depois, incisivo central, incisivo lateral e depois da mesial do canino até o segundo pré. Pronto, e aí vocês vão encontrar os resultados e vai fazer a medida de todos os dentes. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer o cálculo da... Ó, isso aqui foi o que eu botei para vocês, né? A atividade. Vamos fazer a análise da dentição mista, tá? A dentição mista. Então, vamos ver. Na dentição mista, o que é que entende? A gente vai fazer o cálculo do diâmetro do canino e dos primeiros molares. É isso? Vamos somar o diâmetro mesiodistal dos 4 incisivos inferiores. Ou seja, agora vocês irão passar aí as folhinhas. Lá atrás tem a arcada da dentição que mista. Então, vocês vão medir no modelo, agora, né, a imagem do modelo, o tamanho dos incisivos lateral, central, central e lateral.
certo? Comecem pelo lado direito. Faça essa medida, lado direito e do lado esquerdo. Então, a arcada inferior, tá? Os incisivos inferiores. Vocês vão fazer essa medida. Direito do paciente, né? Se você olhar a imagem, começar pelo lado esquerdo, certo? Então, direito do paciente. Pronto, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a medida do incisivo central, lateral, inferior direito. Vocês encontraram quanto? Incisivo, lateral, inferior direito. Vixe Maria, pois o meu deu bem pequenininho, deu diferente. Vocês estão medindo dos incisivos inferiores? Deixa eu ver aqui. Porque senão vai dar muito grande, não vai ter nem na tabela. Deixa eu medir aqui. Tá dando muito alto. Então, vamos fazer um padrão. Vamos imaginar que o incisivo lateral deu, do espaço requerido, deu, anotem aí, 6. Se imprimir maior, sai cada dente deste tamanho. Não vai ter porcentagem na tabela. A gente não acha, não, a porcentagem na tabela. Então, anotem aí, 6 mais 7 mais 7 mais 6. Deu quanto? 6 mais 7 mais 7 mais 19. Quanto? É 6 mais 7 mais 7 mais 6. Sai, Bruno. Deu 26. Isso. Deu 26. Com essa medida, certo? Eu vou pegar esses meus 26 que eu encontrei dos meus 4 incisivos e vou procurar na tabela.
Vamos lá, onde é que vai estar esses 26? Então, aqui, ó, na tabela. A tabela inferior. Então, eu venho aqui, ó, no valor, na primeira... exatamente, foi a impressão. Então, aqui, ó, vocês vão observar, vocês viram que aqui é os 75%, né? Essa primeira linha, aqui, no sentido vertical. Vocês vão se atentar nos 75%. E aqui, na horizontal, vocês vão, na primeira linha, vocês vão observar que tem os 26. É a penúltima coluna. Aí vocês vão fazer um círculozinho aí, tá? Vocês vão fazer um círculozinho. É isso mesmo. 20... não. Essa tabela não tem, não. Peraí. Tá vendo? Deixa eu ver a outra. Peraí. Deixa eu passar. Vamos voltar aqui a tabela. Deixa eu ver se a tabela aparece aqui. Eu acredito que na xerox de vocês a tabela deve aparecer. Pronto, essa daqui aparece. A tabela de vocês localizaram o 26 na primeira linha da horizontal. A primeira linha da horizontal. Vocês vão observar que do lado esquerdo da primeira coluna tem o somatório, né, dos dentes. 2 e 1, 1 e 2. Né? Então, aqui, ó, vocês vão ver onde está o 26. Isso, Bruno, matasse a charada. 26. Então, os 75% equivalente vai ser o quê? 24. Ou seja, eu vou colocar assim, essa parte inferior, 26, do lado direito, 24, e do lado esquerdo, 24. Então, eu vou precisar de 24 milímetros desse lado e 24 milímetros desse, né? Para quê? Para que os meus dentes permanentes erupcionem com espaço. Certo? Então, somando 24 mais 26 mais 24, vai dar quanto? Aqui, ó. 24 mais 26, tá vendo? O espaço requerido, 24 mais 26 mais 24, vai dar o quê? 74 milímetros. Esse vai ser o espaço que vai ser necessário para que meus elementos dentários fiquem bem posicionados. Certo? Feito isto, o que é que eu vou fazer? Eu agora vou pegar esses meus 26 milímetros. Isso. O espaço requerido. Não, peraí. O espaço presente. Peraí, 2 minutinhos. A gente fez a medida aqui. É o espaço requerido. O espaço requerido, né? Deu no segmento anterior os 26. Deu os 26. Quer dizer, o espaço que vai ser necessário para que os meus elementos dentários, eles fiquem o quê? Bem posicionados. O espaço presente, eu teria que pegar e medir todo o arco. Entendeu? Todo o arco. De um lado a outro e ver quanto dá. Quanto é que eu tenho. Entendeu agora, Maísa? Certo? Pronto, então agora a gente não
fez o somatório, né, tudo direitinho, e a gente utilizou como referência o valor de quê? De 26, não é isso? Então, eu agora vou pegar esses mesmos 26 da arcada inferior e vou procurar na tabela da arcada superior os 26, referência desse inferior. O inferior, ele serve de quê? De referência, né? Para esse segmento posterior, tanto dele mesmo, quanto do superior. Então, eu vou para a tabela superior, vejo onde é que está os 26 e vejo que equivale a 75%. Aí me digam, qual foi o valor que vocês encontraram? Isso, 24,2. Então, na arcada superior, eu vou precisar de 24,2 desse lado, 24,2 desse, e aqui eu faço a medidazinha de cada dente e coloco. Certo? Então, como é que vai ficar? Ficou. Eu vou dar a dica para vocês. Cada dente no meu, dos incisivos, deu 8 milímetros. Então, ficou 8 do lateral, 8 do central, 8 do central, 8 do lateral. Então, 8 vezes 4, 32. 32 mais 24,2, 24,2, que é igual a quanto? Aí eu vou mostrar para vocês. Não, o meu deu 80,4. 32 mais 24,2 dá 56,2 mais 24,2. Soma aí direitinho, para ver se dá esse resultado. Isso, porque você vai ter que repetir, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vão repetir, ó. Veja se vocês estão vendo. Ó, o valor que eu encontrei, isso agora, né? O da tabela, na proporção de 75%, baseado nos 26 da arcada inferior, de um lado e aqui do outro. Aí deu 84,2. Isso mesmo. Aí eu fiz essa medida, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá dando para vocês visualizarem? Então, cada dente superior eu coloquei equivalendo a 8, né? Que seria o tamanho e a parte proporcional. Para que os elementos fiquem bem posicionados, ó, eu marquei e botei o valor que a gente encontrou na tabela. Vocês estão conseguindo ver? Ó, 24,2, 8,888, e aqui, ó, 24,2, certo? E aí, na arcada inferior, coloquei assim, ó, veja se vocês estão visualizando. Ó, tá vendo? O diâmetro mesodistal dos incisivos. Aí eu coloquei os milímetros de cada dente e o segmento posterior, o valor que nós encontramos na tabela. E aí a gente vai e faz o somatório total. Tranquilo, pessoal? Aqui na frente, vocês preenchem, né, direitinho, aqui.
né? Ele coloca as medidas de todos os dentes e faz o somatório. A gente pensa que se livra da matemática, né? Mas a matemática, ela está sempre presente. A gente trabalha muito em ortodontia com milímetros, né? Com graus, né? E a gente transforma essas unidades de centímetro para milímetros. Então, isso a gente faz muito nessa análise. Deixa eu passar aqui para vocês, para ver se tem mais alguma observação. Não, aqui só é a fórmula, né, explicando direitinho, para você colocar espaço presente, espaço requerido. O modelo, né, que nós usamos, que tem aí no de vocês. E a gente, por hoje, finaliza, tá, pessoal? Na próxima semana, nós estaremos, né, concluindo a nossa prática laboratorial. E nós tínhamos esse assunto para dar, então aqui a gente finaliza, certo? E na próxima aula a gente dá o acabamento, né? Dá o acabamento e o polimento nos aparelhos. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu só parar aqui a gravação. Pronto, foi tranquilo. Deu para entender direitinho. Aí agora é só dar uma estudada e botar para quebrar na nossa avaliação. Tá certo? Pronto. Qualquer dúvida que surja durante essa semana, quando vocês forem estudar, na próxima semana, a gente tira. Tá certo? Um abraço para vocês e boa noite. Um beijo grande. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Mostre novamente o preenchimento. Deixa eu botar aqui. Vê aí, Bruno, se dá. Aqui, ó, como eu fiz. Dente por dente, tá vendo? Do espaço presente, lado direito e lado esquerdo. Veja se está dando para você visualizar. Aí o somatório de cada dente, ó, dente por dente. E embaixo o cálculo. A discrepância de modelo, espaço presente menos o espaço requerido. O inferior vocês podem fazer, né, para... Tranquilo, Bruno, tá dando para ver? Ô, professora. Oi. Supostamente, se isso fosse uma questão de prova, a senhora dava as devidas medições, não era? Era. Eu ia dar as medidas para vocês. Certo? Ok. Ok. Tá bom? Pronto. Tranquilo, pessoal. Então, boa noite. Vão descansar, né? Que amanhã é um novo dia. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana. Os valores, porque eu pensei que era o da mista. Mas, sim, essa que eu mostrei é da dentição permanente. Isso, Bruno. A dentição permanente, que tinha a maior quantidade de números. Tá certo? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.